Bom dia, pessoal. Um forte abraço para todos os meus inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e sou grata por tudo. Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês tudo sobre densidade relativa aos minerais. Apesar de duas pedras ser muito parecidas, porém a densidade não são igual. E eu vou explicar a vocês. Densidade das pedras é medir a densidade. Gema é uma maneira de diferenciar entre duas pedras de aparência semelhante. Por exemplo, de uma granada e o rubi. As duas espécies podem ser parecidas. Duas pedras particularmente podem até ter as mesmas dimensões. No entanto, cada um tem uma densidade única ou gravidade específica. Aí, continuando, pessoal. O que é densidade de pedra preciosa? No caso, tenha esquecido da sua ciência, ensino médio, densidade refere-se quanto algo, massa, tem por uma unidade de volume ou pensar uma densidade como compactação de um item. Por exemplo, o óleo vegetal é menos denso do que o vinagre. Assim, o óleo flutua no topo do vinagre. Especiarias, quanto um molho de salada separa. Por exemplo, o vinagre é mais denso do que o óleo. O óleo ele é menos denso, porque ele flutua em cima do vinagre. Vamos lá, continuando. Densidade de pedra preciosa ou gravidade específica são propriedades de volume independentes de direção e normalmente uniformes dentro de uma massa de material e circunstâncias ideais de duas pedras da mesma espécie, ou seja, parecidas, e variedade tem a mesma densidade. No entanto, a natureza raramente obriga no mundo real. A densidade mineral varia muito menos dentro de um único cristal, devido à impureza, rachaduras e bolhas. No entanto, a densidade é muito útil na identificação de gema. Portanto, você deve compreender esses fatores variáveis e a gravidade específica de 3 significa que 4 oc, 1 centímetro cúbico do material é em questão de peso 3 vezes mais do que 1 centímetro de cúbico de água, o que determina a densidade de uma pedra. A densidade de um composto é uma função de vários fatores, incluindo a composição química e a estrutura cristalina. Por exemplo, considere o diamante é um grafite, ambos são polimorfos de cristalinos do elemento carbono C, uma vez que a estrutura do diamante embala seus átomos de carbono com força. Ele tem uma estrutura muito mais flexível e aberta. Assim, tem uma densidade de apenas 2,2. A densidade dos minerais série da solução sólida pode variar de formas linear, como alteração da composição. Você pode ver o efeito da substituição química de forma bastante dramática. No exemplo do C, minerais de carbono ou aragonite e cerosite. Aragonite é caco 3 e tem peso específico de 2,95. Cerosite
tem a mesma estrutura cristalina como aragonite. No entanto, ele tem uma composição química de PbCO3, um peso específico de 6,55. Isto mostra claramente o papel de chumbo, Pb, versus de cálcio, C, na estrutura. Como medir a densidade de uma pedra? Gemologista geralmente mede a gravidade específica com líquidos pesados. Eles preparam um líquido tal como uma mistura de blasfômio, lolueno e tem um valor de uma densidade particular quando um material desconhecido deixado cair no líquido. Ele pode afundar, flutuar ou ficar suspenso no lugar. Se as disparadores de materiais que têm maior densidade de que o líquido, se ele flutuar, tem menor densidade do que o líquido. Deve permanecer seus peso em um nível, ele tem a mesma densidade líquido. Você pode tomar mediações de gravidade específica muito precisos, alterando a densidade de uma coluna de líquido através de variações de temperatura. Além disso, você pode suspender normas de densidade na coluna. Como método alternativo, você pode usar os chamados saldos de torção, como o equilíbrio Hahnemann ou de uma escala Bellman. Em primeiro lugar, pesar sua amostra no ar, significa em cima da balança. Em seguida, pesá-lo em suspensão no líquido, tal como a água ou tolueno. Você pode medir o peso em ambos e meios com bastante precisão, às vezes relatando gravidade específica para duas casos de decinais. Bom, pessoal, hoje a explicação foi essa. Eu estou lutando para aprender um pouquinho sobre minerais. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu estou estudando sobre isso, certo? E quero ensinar vocês, aqueles que não sabem, como eu estou aprendendo uns pouquinho, e sobre os minerais. Como vocês podem ver, pessoal, tá aqui, ó, cada um tem, ó, são parecidos, ó, eles têm as mesmas aparências. Portanto, essa daqui pode ter uma densidade e essa aqui pode ter outra densidade, como vocês podem ver. Tá aqui, pessoal, duas pedrinhas parecidas, tem as mesmas aparências, porém as densidades podem ser diferentes. Essas duas gemas, elas são parecidas, idênticas, mas elas podem ter densidade diferentes. Aqui tem duas pedras brancas, porém essa pode ter uma densidade, essa pode ter outra. Aqui tem duas pedras escuras, cada uma tem sua densidade, ou até mesmo as duas têm a mesma. E como essas daqui, pessoal, olha, são duas pedras com as mesmas características de aparência. Porém, essa pode ser um minério e essa pode ser outro tipo de minério, pode ter cada quem sua densidade. Entendeu, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para você, que eu também estava achando que duas pedras como essas poderia ser igual, poderia ser o mesmo tipo de minério, entendeu? Só que eu estudando aqui sobre minério, eu estou aprendendo uns pouquinhos, estou passando para vocês aquilo que eu estou aprendendo. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria falar para vocês hoje, sobre a densidade das pedras, dos minerais, que apesar de as pedras ter muitas parecidas, não são iguais. E parecer uma com a outra não quer dizer que as duas têm a mesma densidade, que é o mesmo tipo de minério. Então, pessoal, fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.